que incomodou o Flamengo. E o primeiro gol sai dessa forma, a pressão alta. Isso daí já tem sido a marca do trabalho do Leonardo Jardim e ele muda a estrutura da equipe do Cruzeiro para acomodar essa virada de chave da equipe. Inclusive as peças ele muda. Exato. Né? Para ter o fôlego para fazer com isso. Com Wanderson, com Christian, com Caio Jorge, é um time menos vistoso, mas muito mais intenso, com capacidade de subir essa pressão e incomodar um time que sai muito bem, que é o Flamengo. Então é um grande mérito do Leonardo Jardim. Bora, galera, bem-vindo ao canal. Vamos acompanhar aqui a repercussão da derrota do Flamengo, né? Derrota amarga, um vexame que o Flamengo jogou. Teve um apagão no segundo tempo. O Flamengo jogando muito mal, muitos erros. E pênalti infantil no final do jogo decretou a derrota do Flamengo diante do Cruzeiro, tá bom? Se é novo por aqui, por favor, não esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal, ajuda demais o meu trabalho. Créditos, direitos autorais e ESPN Brasil, link na descrição. Vamos aqui acompanhar a análise e comentários da equipe da ESPN falando sobre essa derrota aí do Flamengo e como o Flamengo vai se ajustar para o jogo tão importante contra o Central Córdoba na quarta-feira. Vamos pro vídeo. Há algumas vitórias que pesam mais pelo que os clubes têm feito nos últimos anos. E são as vitórias contra Flamengo e Palmeiras. Isso. Né? São vitórias que carimbam, como você gosta de dizer, como você falou agora, um time que parece em ascensão. O torcedor do Cruzeiro confiava na ascensão antes do jogo, depois do jogo ele confia muito mais. Claro. Do que se tivesse vencido respeitosamente Fluminense, São Paulo, Inter, Vasco, até o Atlético. Talvez a vitória fosse mais prazerosa, mas como confiança para um time que o torcedor pretende ver se estabelecer no primeiro escalão, ou pelo menos na briga por uma das vagas diretas da Libertadores, quem sabe por um título, o resultado tem um peso enorme. E eu acho que fica uma coisa que eu tenho certeza que os torcedores dos outros clubes deveriam pensar, porque todos os clubes já viveram situações parecidas com o que eu vou dizer, mas eu acho que ninguém aprende. Futebol se faz coletivamente e não com nomes de jogadores. As histórias, o quarteto mágico, tais jogadores são os mais técnicos, precisam jogar, o craque sempre precisa ter espaço. Esse tipo de coisa que a gente sempre ouve quando um time contrata jogadores que às vezes não querem jogar sem a bola, que não se encaixam, que tecnicamente são mais capazes, deveria acabar depois do jogo de hoje. Deveria acabar depois dessa temporada. Mesmo que o Cruzeiro não seja campeão, porque uma coisa é certeza. Se o Cruzeiro estivesse preocupado em escalar Dudu, Gabigol, todos os seus principais jogadores, suas estrelas contratadas, nesse momento, o Cruzeiro não teria os pontos que tem na tabela de classificação e jogaria um futebol bem pior do que joga quando a gente pensa em termos de resultado. É verdade. Cruzeiro que, Eugênio, colou no próprio Flamengo, né? Flamengo 14 pontos, o Cruzeiro vai a 13, fica a 3 pontos do líder Palmeiras. Olha a situação do Cruzeiro com 7 rodadas, hein? Tá a 3 pontos do líder, tá no G4, né? E isso diz muito sobre esse trabalho, a gente pode falar recente, ele teve tempo para trabalhar, mas não tinha saído do Dudu e tal, ainda tinha coisa do Dudu e Gabigol. Esse trabalho, ele é recente, o resultado desse trabalho, ele começa a aparecer recentemente, Eugênio. Tudo bem? Tudo bem, boa noite para você, William, para os companheiros. É natural, porque nenhum trabalho vai aparecer num estalo de dedos, nenhum técnico chega e com, às vezes, um dia de treino, às vezes sem dia nenhum de treino, né? O cara já assume e vai colocar o time no campo. Você não pode achar que isso vai dar certo, né? O trabalho é construído. O Leonardo Jardim não fez pré-temporada com o Cruzeiro, né? Pegou o time na reta final do Campeonato Mineiro. Depois teve ali um período entre o Campeonato Mineiro e o Campeonato Brasileiro para fazer um trabalho, mas ainda assim demorou um pouco para o time engrenar. Eu falei no dia, quando o Cruzeiro venceu o Bahia, que ele estreou ali no Campeonato Brasileiro. Isso aí. E aí venceu o Bahia, venceu o Vasco e vence o Flamengo. E no meio do caminho ainda venceu o Vila Nova pela Copa do Brasil, né? Sim, sim. Teve aquele ensaio contra o São Paulo, né? Que não foi um mau jogo também, né? Também não foi. Ali já era um processo. Já era um processo, já. Mas esses dois jogos, para mim, especialmente, né, no Mineirão, o jogo de hoje com o Flamengo, o jogo com o Bahia, são as grandes atuações do Cruzeiro nesse momento que indicam esse caminho de crescimento. Eu anotei uns números aqui, né? O André falou sobre isso, né? Que a gente comentava sobre como estava trabalhando muito o Rossi. Eu fui buscar. O Cruzeiro finalizou hoje 11 vezes na direção do gol, 17 no total, 11 na direção do gol. Até então, nas 6 primeiras rodadas, o Flamengo tinha recebido 10 finalizações na direção do gol dele, de finalizações certas, ou seja, uma a mais.
E o Rossi fez hoje 9 defesas, porque ainda teve mais uma depois que a gente estava Lembrando que o Flamengo poupou no meio de semana para estar inteiro nesse jogo. Isso. É um Flamengo inteiraço, né, gente? Flamengo inteiraço. 9 defesas das 17 que ele fez no campeonato, portanto, uma a mais da metade. Ele mais do que dobrou as defesas que fez hoje, que fez no campeonato, no jogo de hoje. A gente vai falar sobre os caminhos que levaram o Cruzeiro a essa vitória, mas eu acho que a gente tem que falar também, não pode deixar de falar do Gabi. É lógico. Personagem pesado. Aí são essas histórias do futebol, que os deuses do futebol estão lá em cima e ficam guardando. Era um jogo que o Cruzeiro já poderia ter feito o gol da vitória antes. Ele já tinha tido oportunidades, a coisa estava perto de acontecer, estava muito na cara que podia ser uma vitória do Cruzeiro a qualquer momento, mas o gol só vai sair quando o Gabigol entra. Um Gabigol que ainda gera dentro do próprio Cruzeiro muita dúvida. Um jogador que ainda está num foco parecido com o Dudu, embora ele não tenha, dentro do Cruzeiro, adotado a postura... A reação é diferente. ...reativa do Dudu diante dos fatos, ele ficou na dele e hoje estava muito assim escrito que ele entrando, o Cruzeiro melhor no jogo, poderia aparecer uma chance para ele fazer o gol da vitória contra o ex-clube, que não quis ficar com ele, etc. Aquela situação toda que a gente sabe. E aconteceu. Então, voltas que o mundo dá, voltas que o mundo da bola dá, a história dos deuses do futebol, que guardaram o gol da vitória. E olha que ele entrou tarde, ele entrou com quase 43 do segundo tempo. Teoricamente não daria tempo. É aquele momento, né, Eugênio, conhecendo até o Gabigol, de entrar e ficar invocado, né? Fala, pô, o Flamengo ia reclamar, 43 minutos. Ainda ia reclamar, não ia fazer gol, ia reclamar que teve pouco tempo, que não está sendo aproveitado. Era para ser aquele circo, né? E foi totalmente o contrário. É a lei do ex, né? Uma brincadeira, mas aconteceu hoje 2 vezes. O Arrascaeta, ex-jogador do Cruzeiro, fez o golaço pro Flamengo. E o Gabi faz o gol da vitória e vira um grande personagem do jogo. Ele rouba a cena de um Cruzeiro que foi melhor. A gente fala muito do trabalho do Leonardo Jardim, mas o gol da vitória é dele. Ele é o personagem que atrai muito a mídia, não tem jeito. Daqui a pouco a gente vai falar também de Caio Jorge, é importante porque, claro, os holofotes vão para o Gabigol pela lei do ex, por tudo que aconteceu com ele no Flamengo, por tudo que está acontecendo com ele no Cruzeiro, mas é bom daqui a pouco a gente falar também sobre Caio Jorge, que está numa fase iluminada, como eu disse aqui no começo do programa, cheio de confiança, bota uma bola na trave também, arrisca mesmo, muito participativo, ele que tomou conta ali da posição, né? Na verdade, a gente tem um Gabigol no banco e tal, muito por conta do que o Caio Jorge também tem apresentado, embora os dois em alguns momentos cheguem a jogar juntos. Mas hoje, né, Breler, assim, ficou claro pro Leonardo Jardim, pelo início da partida, que assim, determinados adversários não dá para fazer essa brincadeira de Caio Jorge com o Gabigol. Aqui a postura vai ser diferente. E eu acho que muito dessa vitória passa pela escalação do Leonardo Jardim, pela formação tática do jogo de hoje, né, o Breler, tudo bem? Exato, William, tudo bem? Boa noite para você, para os companheiros. O Gabigol, né, como o Eugênio falou, é o grande personagem dessa vitória, mas o protagonista hoje do Cruzeiro é o Leonardo Jardim, porque realmente tomou conta do time, começa a dar a cara dele e o Cruzeiro de hoje contra o Flamengo tem uma virtude muito importante que incomodou o Flamengo. E o primeiro gol sai dessa forma, a pressão alta. Isso daí já tem sido a marca do trabalho do Leonardo Jardim e ele muda a estrutura da equipe do Cruzeiro para acomodar essa virada de chave da equipe. Inclusive as peças ele muda. Exato. Né? Para ter o fôlego para fazer com isso. Com Wanderson, com Christian, com Caio Jorge, é um time menos vistoso, mas muito mais intenso, com capacidade de subir essa pressão e incomodar um time que sai muito bem, que é o Flamengo. Então é um grande mérito do Leonardo Jardim. A gestão de vestiário também fala nesse jogo de hoje, porque administrar um Gabigol não é fácil na reserva, com poucos minutos, mas aí, postura exemplar dos dois lados. O Leonardo Jardim privilegiando o time e o Gabigol entendendo o momento dele, entendendo também o momento da equipe. Até porque não tem outra opção além dessa nesse momento. Exato, e que... Ou entende ou entende ou caminho do Dudu. Mas do lado do Gabigol, pelo menos, em nenhum momento o Gabigol teve uma postura no Cruzeiro parecida com a do Dudu. De torcer nariz, de dar entrevista, de dar alfinetada. Desde que foi pro banco, é participativo. Quando entra nos jogos, tenta ajudar a sua maneira. Então hoje eu já vejo o Gabigol mais como uma alternativa ao Matheus Pereira, jogando atrás do centroavante, do que necessariamente disputando posição com o Caio Jorge. Ele tem jogado melhor dessa forma. Inclusive, depois do jogo com o Vila Nova, ele falou, não,
Eu preciso ter uma dupla, minha dupla é o Caio Jorge, ele já falou. Assim. Eu tenho que ter alguém do meu lado e esse cara já se escalou no lugar do Matheus Pereira. Então, mas é uma postura exemplar do Gabigol, sem causar, e até no banco mesmo, na hora que sai o gol do Caio Jorge, vibra com todo mundo, conversa com o Leonardo Jardim, talvez até passando alguma dica ali de algum jogador do Flamengo que ele conhece bem. Então é isso que se espera de um jogador como ele. E o principal, quando entrar, dá a sua contribuição, ele perde o pênalti, é verdade, mas estava atento, concentrado, faz no rebote. E a gente fala também do Cruzeiro, né, que é um grande jogo do Cruzeiro, uma grande vitória, talvez a maior em muito tempo. Mas do lado do Flamengo, que é um time que sofre poucos gols, eu tenho certeza que na gestão do Felipe Luiz, esse foi o gol mais doloroso sofrido pelo torcedor rubro-negro. Para o torcedor rubro-negro, esse gol do Gabigol bate diferente, porque é o maior ídolo dessa geração, um dos maiores da história do clube, marcando, fazendo a lei do ex, e o principal, mostrando que está feliz, que virou a página do Flamengo, que mesmo na reserva continua sendo um jogador bastante útil. Então, para o torcedor rubro-negro, mais do que uma derrota, e é uma derrota que tira o Flamengo da liderança, é observar que a estrela principal foi um cara que até pouco tempo era idolatrado, com todos os méritos, por tudo que fez no Flamengo, se despede do clube ganhando um título, tem aquela derrota contra o Central Córdoba, é verdade, ali com um pênalti também do Léo Pereira, né? A gente vai falar também sobre as falhas defensivas do Flamengo, mas essa derrota para o Cruzeiro, pelo contexto, né? Perder a liderança e o Gabigol sendo o cara decisivo, para o torcedor rubro-negro é muito lamentada, mas é preciso também ter cuidado para não criar ali um alvoroço, uma tempestade, um copo d'água de um trabalho que é muito bom até aqui. Eu concordo contigo que o protagonista é o treinador do Cruzeiro no jogo de hoje, porque essa mudança de rumo do trabalho radical, porque o time começa a temporada como um time das estrelas. E agora ele virou um time de futebol. Sim. Agora ele virou um time do técnico. O Biner, do time que começou hoje, 9 jogadores já estavam ano passado no Cruzeiro. As exceções Fabrício Bruno e Wanderson. Os outros 9 estavam ano passado na final da Copa Sul-Americana. É isso, galera. Quero até pegar um gancho do que o rapaz falou aí sobre o Central Córdoba, né? Mesmo pênalti infantil novamente do Léo Pereira. Espero que ele aprenda com esses erros, porque ele prejudicou claramente o Flamengo hoje. Não só insatisfeito em questão do pênalti, também na questão do rebote do Gabigol, né? No pênalti batido, a defesa ficou parada assistindo o Gabigol marcar o gol, né? Teve o pênalti, bateram o pênalti e ficaram claramente assistindo. O rebote e ninguém tomou nenhuma providência. O Gabigol aproveitou sozinho, fez o gol. Até o Rossi tentou se esforçar ainda um pouquinho para ver se conseguia tirar a bola. Infelizmente não aconteceu nada. A partida hoje, sinceramente, assim, eu tô puto, porque o Flamengo perdeu com raiva mesmo, puto, mas não puto pela derrota, que a gente sabe que o time ia perder a qualquer momento, mas a forma como perdeu pro Cruzeiro, né? Jogando nada, futebol apático. Primeiro tempo até teve aquela trocação lá e cá. Embora o Flamengo tenha tido poucas oportunidades em relação ao Cruzeiro, o Cruzeiro teve mais chances de ampliar o placar. Mas segundo tempo teve um apagão total. O Gerson já não estava jogando bem primeiro tempo, segundo tempo apagou de vez. E o Felipe Luiz, percebendo isso, demorou para poder mexer na equipe, né? Demorou para poder dar aquele oxigênio novamente, aquele respiro. Isso, assim, deixou bem uma pulga atrás da orelha em relação a isso. Temos um jogo muito importante agora na quarta-feira, diante do Central Córdoba, o qual a derrota não pode entrar nos planos do Flamengo. Uma derrota custaria muito caro, vamos dizer, o ano do Flamengo, né? A gente sabe que, embora a diretoria, embora o próprio Felipe Luiz tenha falado isso, que a prioridade é o Brasileirão, mas a gente sabe que perder a Libertadores agora, ficar fora da Libertadores, seria um banho de água fria para a temporada do Flamengo, né? Embora vá ter o Super Mundial agora, mas vamos ser bem realistas com esses relâmpagos, né? Esses apagões que o Flamengo está sofrendo. Vai ser, vamos dizer assim, razoável o Flamengo conseguir a classificação para as oitavas de final do Super Mundial, tá bom? Tem que melhorar e melhorar muito. Não pode acontecer o que aconteceu hoje, né? O Flamengo estava vindo regularmente, né? Jogando futebol muito bonito nas últimas partidas. Essa, na minha opinião, foi uma das piores partidas do ano. O Flamengo, embora tenha empatado, tenha ganhado, mas estava jogando futebol bom, futebol para sempre, para frente, né? Um futebol intenso, um futebol bonito. E hoje não aconteceu nada disso. Um time muito apático dentro de campo. Arrascaeta, De La Cruz,
Gerson, embora a Arrascaeta tenha feito um gol, né? Inclusive um golaço dentro do Cruzeiro, mas muito apagado na partida. Dela Cruz errando muito, o Gerson nem se fala, né? Tava, bem dizer, morto dentro de campo, tava se arrastando dentro de campo. Já era para ter mudado isso desde o intervalo, ter tirado o Gerson, colocado outro jogador, o Luiz Araújo, outro para dar oxigênio à equipe, para ver se o time reagia. Só fez isso quando já tava no final do jogo, quando o time reagiu até aquela bola na cabeçada do Bruno Henrique, qual o goleiro Cássio salvou. Aí já era tarde demais. O Léo Pereira cometeu o pênalti infantil e comprometeu tudo, né? Pelo menos o empate hoje a gente saía no lucro, mas infelizmente tomamos o gol no finalzinho, na minha opinião, vitória justa do Cruzeiro. E se não fosse o goleiro Rossi, com certeza teria tomado uma goleada hoje, 4, 5, 6, não seria não exagero, tá bom? O Cruzeiro teve 17 oportunidades, 17 finalizações. Das 17 finalizações, 7 foram num gol. 7 não, 8 foram num gol. Tirando a questão do pênalti, 7 defesas difíceis do Rossi. Inclusive no próprio pênalti ele defendeu e no rebote não teve ninguém para ajudar o goleiro, né? Vê aí, o time, bem dizer, apático dentro de campo, infelizmente. Eu espero que Felipe Luiz corrija isso o mais rápido possível. Amanhã vai ter representação. Por isso, até a coletiva, quem não compra a coletiva tá aqui no canal. Vocês podem conferir, tá bom? A coletiva só durou 6 minutos, a coletiva do Felipe Luiz. Uma coletiva muito rápida, eles já embarcaram, né, para o Rio, ao qual vai se representar amanhã, para toda aquela preparação, toda aquela logística para o time já embarcar para a Argentina, ao qual vai fazer toda essa preparação para esse jogo mais importante do ano contra o Central Córdoba. A gente sabe que o Central Córdoba é, vamos dizer assim, tecnicamente falando, é bem inferior ao Flamengo, mas no Maracanã vocês viram o que aconteceu. Por isso tem que jogar ligado aos 90 minutos. Tem que fazer tudo o que não fez hoje, né? Futebol intenso, transição, jogar com garra, né? Intensidade, para poder o time sair com a vitória. Não importa se seja de 1-0, 2-1, mas o Flamengo é fundamental a vitória na quarta-feira, tá bom? Lembrando que o jogo é quarta-feira, 9h30 da noite, com transmissão da Globo, Paramount também, ESPN também vai transmitir esse jogo. Vai ser tanto na TV aberta como na ESPN também. Vai ser, né, o jogo-chave aí da rodada da Libertadores, vai ser esse jogo entre Central Córdoba e Flamengo lá direto da Argentina. Por isso é importantíssimo essa vitória, para o Flamengo não fazer mais um vexame e ficar fora da Libertadores e disputar a refrescagem na Sul-Americana, que seria, na minha opinião, tremendo, de um papelão pelo elenco que o Flamengo tem, né? Pela força que o Flamengo tem, seria tremenda de uma sacanagem com o torcedor do Flamengo. Mas espero que eles corrijam isso. José Boto deu uma prensada nos jogadores. O Felipe Luiz também tem que ter cuidado com o que fala, não sair falando besteira. Falou no último jogo dentro do Corinthians que Léo Pereira é o melhor zagueiro do Brasil. Tem que frear algumas coisas. A gente sabe que ele tá no modo sincero, mas tem que também ter, né, moderação no que tá falando, para também não exaltar o jogador e subir aquela soberba, né? Que a gente sabe que a soberba procede à queda. Por isso tem que ter pés no chão. Ninguém é melhor do que ninguém. Jogar o futebol dentro de campo e merecer a vitória. O Cruzeiro hoje mereceu a vitória claramente. E espero que eles tenham consciência disso. Sem, né, humildade você não chega a lugar nenhum. Pés no chão, fazer o trabalho que tem que ser feito e agora corrigir o que aconteceu hoje, corrigir, juntar os cacos e partir para cima do Central Córdoba, porque não há outra coisa a não ser a vitória na quarta-feira, tá certo? Espero que tenha gostado do vídeo. Se puder deixar aquele like e se inscrever no canal, vai ajudar demais no meu trabalho. Créditos, direitos autorais e ESPN Brasil, link na descrição.